Pois bem, no dia 7 de setembro a Apple anunciou o iPhone 14, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra, assim, o novo Apple Watch Ultra. Todo mundo já viu como é o design desses produtos, só que tem alguns detalhes sobre o Apple Watch e o iPhone 14 que a Apple preferiu não comentar na apresentação, ou preferiu omitir para que os consumidores só descubram depois de comprar esses produtos. E a gente já vai começar falando sobre a bateria. A bateria do iPhone 14 e do iPhone 13 tem praticamente a mesma capacidade, com a diferença mínima de algumas dezenas ou centenas de mAh, o que na prática não tem nenhuma diferença assim perceptível. O que de fato vai determinar se a bateria do iPhone 14 vai durar mais em relação ao do iPhone 13 e quanto é o percentual dessa diferença é, na verdade, a eficiência energética do novo processador do iPhone 14, que é o A16 Bionic, e a otimização do iOS 16, que aí, de fato, a gente precisa tirar o chapéu. A integração de hardware e software que a Apple faz entre o sistema operacional e o dispositivo é realmente excelente, e imagino que vai ter alguma diferença, não gigantesca, mas haverá diferença, sim, de autonomia. Mas a gente também não pode falar só dos detalhes que a Apple não comentou, que são um pouco desagradáveis. A gente também precisa falar de coisa boa, né? E para quem usa o Apple Watch e tem um iPhone 14 com a tela Always On, que é a tela que não desliga nunca, ela apenas escurece e reduz a taxa de atualização, tem uma coisa interessante. Se você deixar o seu iPhone numa mesa ou em algum cômodo e você se distancia dele utilizando o Apple Watch, a tela do iPhone desliga completamente, porque se você não está presente ali, a tela não precisa ficar acesa. Então isso ajuda a ganhar um pouco de autonomia. Falando sobre a apresentação, talvez muita gente não tenha notado, mas no gráfico de comparativo entre o chip atual do iPhone 14 com os aparelhos anteriores, a Apple não colocou o nome do dispositivo, ela colocou apenas o nome do processador. Algo que é diferente do que ela costuma fazer, quando ela comparava, por exemplo, o iPhone 12 com o iPhone 11, o iPhone 13 com o iPhone 12, esse tipo de coisa. No gráfico eles colocaram apenas A16 Bionic com o A13 Bionic. E por que ela fez isso? Simplesmente porque o A16 Bionic é o chip do iPhone 14 e o A13 Bionic é o chip do iPhone 11. Pois é, ela preferiu não comparar nem com o 12 nem com o 13, porque essa diferença no gráfico ali ela não seria tão expressiva. Então, pura jogada de marketing. Inclusive, no final do gráfico tem um comparativo com um outro concorrente, mas ela não diz qual concorrente é. Tanto que no site MacRumors foi divulgado um print do aplicativo Geekbench que indica ali uma diferença de performance em torno de 15 a 20% entre o iPhone 14 e o iPhone 13. Não é uma diferença tão grande assim. E eu acho que se a Apple realmente divulgasse dessa forma, com uma diferença, sei lá, de 15, 20%, talvez os compradores ou possíveis compradores não ficariam tão satisfeitos. Então ela deu essa maquiada aí no gráfico para poder causar uma impressão de que tem um gap maior entre uma geração atual para gerações passadas, o que só é verdade do iPhone 14 para o iPhone 11. E o que mostra também que nem sempre é necessário você trocar de iPhone todo ano. E essa questão de trocar de dispositivo todo ano é ainda mais evidente quando a gente fala de Apple Watch. A Apple anunciou o Apple Watch Series 8, o Ultra, que é o voltado para o público destruidor, né, e que é um relógio que seja praticamente a prova de tudo, quem mergulha centenas de metros de profundidade aí no mar, ou em rio, sei lá, ou quem quer escalar o Monte Everest. Tem uma estética mais diferente, já o Series 8 é muito parecido com as versões anteriores e é muito parecido ainda mais no hardware. Por quê? Porque o processador do Apple Watch Series 8 e o Apple Watch Ultra é exatamente o mesmo processador do Apple Watch Series 7 e Série 6, que é esse aqui, o mesmo processador. Isso é ruim? Não acho que seja ruim, porque seria complexo, pelo menos do ponto de vista da empresa, desenvolver um chip totalmente do zero ou criar um chip que seja mais rápido e tirar um chip que já está em produção e que prováveis falhas já foram corrigidas e você testar um chip novo para de repente essa performance ser, sei lá, de 5% ou talvez nem isso. O chip do Apple Watch atual já é muito rápido, ele é muito responsivo, os aplicativos abrem muito rápido, então não vejo uma razão técnica de fato para desenvolver um novo chip. A parte do processamento ela é idêntica, é a mesma, como eu falei, do Série 6, Série 7, 8 e Ultra, só que com a diferença de que eles colocaram lá uma modificação para poder receber os sensores de temperatura corporal e os acelerômetros, barômetro, enfim, aqueles sensores para poder detectar acidente de carro que a Apple mostrou na apresentação
Isso realmente é uma funcionalidade interessante, mas essas versões atuais do relógio, elas não precisam ainda ter um novo processador. E a prova disso é que a Apple colocou o modo de pouca energia no Apple Watch, algo que já tinha no iPhone, e em muitos casos a autonomia chega a dobrar a autonomia da bateria com o modo de pouca energia, mostrando que ainda há um trabalho muito grande a ser feito na parte de software para conseguir uma autonomia maior, e depois sim eles vão pensar em soluções de hardware para que o Apple Watch ganhe mais bateria. Muita gente fala da autonomia da bateria do Apple Watch, que é curta. Sim, ela é realmente curta comparada a outros relógios, mas a gente tem que pensar que é um relógio que tem um poder de processamento altíssimo. Ele roda o WatchOS, que é uma variante do iOS, que também é uma variante do macOS. Então são sistemas que têm basicamente o mesmo núcleo, mas com interfaces voltadas para a tela de cada dispositivo. Então, realmente, você tem um poder de processamento muito grande no pulso, é de fato muito legal. E infelizmente, como a engenharia sempre tem aquela regra, né, de que você ganha de um lado e perde do outro, você tem muito poder de processamento, mas você também tem pouca bateria. Um dia talvez encontre um equilíbrio para isso. E você assistiu a apresentação, sabe de algum detalhe que a Apple não contou, mas que se concretizou aí depois no uso que o pessoal está fazendo desses aparelhos agora de review, as primeiras impressões? Coloca aqui nos comentários que eu tô curioso para saber. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!